Olá, sejam bem-vindas a mais um programa Mulheres Fortes. Se você não viu os outros episódios, vai lá e assista e acompanhe essa série que eu tenho certeza que vai ajudar você, vai te dar um norte, vai te dar um rumo aí para você que é essa mulher forte, que é essa mulher guerreira, que é essa mulher que tá aí, ó, cheia de gana, mas que às vezes pode ser que esteja perdida, pode ser que seu brilho esteja ofuscado, mas ó, vamos lá. Tira aí esse véu aí que tá tapando o seu rosto, a sua visão e vamos enxergar a verdadeira mulher que você é, que você nasceu para ser, tá bom? Então, no nosso tema de hoje, eu vou falar sobre primeiro você tem que ser, primeiro seja. Eu sou Rúbia Martins e eu ajudo mulheres a se tornarem emocionalmente fortes e líderes da própria vida. Aquelas mulheres que querem ser, que querem administrar a sua própria vida, mas que se perdeu em alguma esquina aí dessa vida e tá perdida. Não sabe onde tá, não sabe onde quer chegar, e é isso que eu quero te dar aqui, um norte. E no nosso tema de hoje, como eu já disse, primeiro seja. Bom, por quê? Como assim, Rubia? Primeiro a gente tem que ser. Eu vou começar, então, contando uma minha história, como eu aprendi esse negócio aí de que primeiro a gente tem que ser. Muitos anos atrás, quando surgiu aquele livro, O Segredo, quando explodiu aquele livro, O Segredo, não sei se vocês lembram, depois também tem um filme explicando o segredo, que fala sobre a função do colapso de onda, de como a gente mentaliza uma coisa e cria a realidade. Então, lá naquela época, que eu nem me lembro mais o ano, eu assisti uma palestra e aí foi super interessante, eu fiquei ali super, empolgada com essa palestra. Por quê? Porque de repente um mundo de possibilidades se abre. E a gente fica pensando, nossa, será que se eu mentalizar, será que se eu fizer as coisas eu vou conseguir ali tudo que estão falando, tudo que o livro está falando, tudo aí que todo mundo está falando, porque realmente virou uma febre. E a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de querer, de escolher ali às vezes um caminho mais fácil, um caminho mais perto, onde a gente economiza ali, sei lá, tempo, sabedoria, dinheiro, onde a gente não tem ali que gastar muito a nossa mente. A gente tem a tendência a nos limitar à nossa zona de conforto. Essa que é a verdade. Bom, mas vamos lá. Então, assisti essa palestra, fiquei super empolgada. E aí, ao final da palestra, eu fiquei observando o palestrante ir embora, sabe? Fiquei assim na janela, observando ele ir embora. Ele tinha uma pasta velha, assim, ele tava com um terno velho. E, até aí tudo bem. Mas aí, quando eu vi, assim, ele entrou dentro de um carro também super velho, ficou ali tentando um tempão dar a partida, saiu do carro, abriu o capô do carro, foi lá, deu umas batidas, enfim, entrou dentro do carro e foi embora. E aí eu fiquei pensando, gente, peraí, esse cara vem aqui na minha cidade, dá uma palestra sobre como a gente cocria a nossa realidade, como a gente mentaliza os nossos desejos, como que os desejos, como que é a função do colapso de onda, e explicou tudo aquilo ali pra gente. Mas por que ele então tá com um carro velho, terno velho, pasta velha? Será que isso não funciona? Será que ele fala uma coisa, mas faz outra? E aí fiquei aí com essa dúvida na minha cabeça por vários anos. Porque eu fiquei assim, será que realmente isso funciona? Ah, não, isso é difícil, não vou mexer mais com isso. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando e eu fiquei ali imaginando se aquilo era realmente possível.
mais uma vez caiu ali na minha mão, alguma coisa nesse sentido, e eu fiquei lembrando lá daquela palestra, fiquei lembrando lá do palestrante e tal, e eu fiquei pensando, gente, isso não é mentira, isso tem alguma coisa. E aí quando começou a estourar, a Elaine Ourives, uma outra que eu gosto de seguir, ela uma ucraniana também, e aí uma colega minha me apresentou ali na internet, claro, o Hélio Couto, que falava muito sobre isso, dessa função. O Hélio Couto é um físico quântico, estudioso. Aí eu comecei a estudar e prometi para mim mesma, enquanto eu não entender o que significa co-criar a nossa realidade, criar os nossos desejos, criar aquilo que a gente almeja, não vou mais parar. Agora, enquanto eu não conseguir ali alcançar meus objetivos, meus desejos, ali criando a minha realidade, não vou mais parar. E aí eu fui mergulhando nesse mundo místico aí, porque realmente é interessante, é místico assim. A gente, na mesma hora que a gente acredita, a gente já desacredita, porque não é simplesmente como o filme falava, não é simplesmente como o livro falava. Você sentar ali, ter um tempo todos os dias para sentar, para mentalizar aquilo que você quer, um carro, uma casa, sei lá, dinheiro, apartamento, namorado. Não é simplesmente assim como estavam demonstrando. E aí então, isso me intrigou mais ainda, porque aí eu falei, gente, não é assim, porque o cara foi lá. Se fosse simples assim, ele não estaria ali com o carrinho velho dele, nem com o terno velho dele, ele estaria ali, pelo menos ali, mais bem apessoado. Então, não é tão simples assim. E aí, o tempo foi passando, eu fui estudando o Hélio Couto, a Elaine Ourives, teve um outro aí que eu tô tentando lembrar o nome dele, o Bruno Gimenez, que fala muito também de prosperidade. Tá, e aí comprei cursos, comprei livros, e aí um desses livros começou a abrir a minha mente, assim, começou uma pecinha ali se encaixar, e aí o que esse livro estava me ensinando? É claro que sobre como co-criar, como a gente entender. Então o livro encaixou uma pecinha que não basta simplesmente a gente querer ter. Primeiro, temos que ser. Título do nosso tema de hoje. Primeiro, seja. Primeiro a gente tem que ser, para depois a gente ter. Eu falei, nossa, matei a charada, tá aí, tem que ser. Depois parei e pensei, como assim ser? Ser o quê? Eu tenho que... Bom, se eu quiser ser rica, eu tenho que fingir que eu sou rica. Primeiro eu tenho que ser... eu tenho que, viver como se, é isso? Eu tenho que... Ou seja, um monte de coisa começou a passar pela minha cabeça e eu não entendi, então, o que era esse ser, o que era ficar aí sendo antes de ter. Até então, era muito pouco que eu sabia para entender como eu ia criar a minha realidade, como eu ia conseguir ali os meus desejos. E aí, mais a fundo, mais estudar. O Hélio Couto, ele falava e fala muito de uma ressonância harmônica que ele faz. Então, se alguém tiver dúvida, até procura aí, porque vai que eu fale alguma caca aqui, mas a ressonância harmônica, ela funciona tipo assim. Você faz aí alguns pedidos, alguma coisa que você quer ter, certo? Ou ser, e manda para ele os pedidos e ele, programa em ondas magnéticas que você nem vê, para aquilo internalizar ali na sua mente, certo? Para você conseguir dar esse passo aí que você está querendo e conseguir realizar aquilo que você quer. Mais ou menos isso, gente. Quem quiser saber, procura aí, ressonância harmônica, vocês vão ver. E aí eu fiz a ressonância ali por algum tempo, só que, eu não conseguia nada. Eu estava pagando para receber as ondas, estava ouvindo todo dia. E ao contrário, eu tinha era mais
Até esqueci aqui o nome agora, são os efeitos colaterais aí que a gente tem quando a gente começa a ouvir essas ondas. E aí eu tinha muito esses efeitos aí, nervosismo, impaciência, angústia, algumas coisas. Então, ou seja, assim, eu via que aquilo também não estava certo para mim, embora o Hélio fale o tempo inteiro também, do primeiro a gente ter que ser, para depois a gente ter que ter, que diabo é isso, desse ser que eu não estou entendendo. Eu preciso sou conforme, preciso de detalhe, sou ali, eu preciso de muito entendimento para eu me convencer de alguma coisa. Eu não sou uma pessoa que você chega e fala para mim assim, ó, 2 mais 3 são 5. Eu vou querer saber por quê? Quem chegou nessa conclusão? Quem falou? É o meu perfil comportamental. Eu sou muito questionadora. Então, vamos lá estudar aí esse ser. Então, foi quando eu comecei a fazer os meus cursos de coaching, que a gente estuda ali dentro, neurociência, entendeu? Aprendi a meditar. E aí fui fazendo outros cursos que eram voltados para energia, curso de dinheiro, curso de prosperidade, tudo isso aí me interessou muito. Por quê? Porque se tudo é energia, se tudo é uma matéria só, tem que ter uma forma de eu atrair tudo isso para mim. E a forma é sendo. Mas como eu vou ser? Essa era a pergunta, né? Porque como eu seria essas coisas e eu não entendia como eu seria. Então fui, aprofundando aí esses meus estudos. E aí, o que eu comecei a chegar em algumas conclusões? Algumas conclusões que eu comecei a chegar fazendo aí esses estudos. O primeiro, eu descobri que eu não me sentia uma mulher merecedora. E aí vem um monte de pergunta, porque quando eu começo a contar essa história, eu falo assim, Rubia, como assim? Como que um ser humano em sã consciência não vai se sentir merecedor do bom, merecedor do melhor, merecedor do que a vida tem para dar? Gente, em sã consciência, todo mundo é merecedor, mas é aí que está o problema. O sentimento de não merecimento, a crença, geralmente, ela está enraizada, no nosso inconsciente, naquilo que a gente não pode ver, naquilo que a gente age conforme, mas a gente não vê. A gente não vê que a vida da gente está levando a gente onde as nossas crenças querem, que é aquilo que a gente acredita, tá? Só um minutinho que tá um calor hoje. Então, seguinte, comecei então a perceber esse sentimento de não merecimento, fui fazer eu sendo aluna, eu sendo a coach, não eu a coach, para entender melhor aí esse sentimento de não merecimento, o que era que estava me impedindo de ter aquilo que eu queria e me impedindo de ser aquilo que eu precisava para ter. Então, é uma coisa assim meio complexa, mas eu vou conseguir explicar para vocês. Bom, vocês lembram um vídeo que eu gravei na semana, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada? Praga de mãe pega? Até coloquei esse título, mas depois é claro que eu expliquei que não é somente as palavras de pai, de mãe, tem também de professor, tem de cuidador, quem cuida de você, tem também de seus amigos na escola. Bom, tudo isso daí faz muito sentido quando a gente é criança. Porque a gente não tem a nossa capacidade cognitiva de julgar, de pensar para o lado que aquilo lá é só uma frase, é só alguma coisa que alguém falou pra gente, não. Então, eu na minha infância também ouvi palavras, também ouvi frases. E uma dessas que eu não era merecedora, eu descobri então que eu ouvi ali na minha infância. E por conta de uma coisa super boba. Eu ouvi, não merece. E a gente fala isso muitas vezes para os nossos filhos. Eu fico me policiando muito. Porque às vezes a pessoa fala assim, você não vai me dar isso porque eu não mereço. Entendeu? Então a gente tem muito se policiar os nossos filhos para não ficar falando, replicando essas frases que pode gerar, que gera na nossa vida. Que é a gente viver ali de acordo com aquilo que a gente acredita.
Então, o que acontece? Eu acreditava que eu não era merecedora. Então, se eu não acredito que eu sou merecedora, como eu vou alcançar coisas dos quais eu preciso me sentir merecedora? Como eu vou ter coisas? Sendo que primeiro eu preciso ser. Então, eu preciso ser merecedora, para depois eu ter aquilo que eu quero ter. E aí a gente começa a estudar e eu comecei a aprofundar tudo isso e comecei a perceber também um monte de crença das pessoas, inúmeras crenças. Por exemplo, uma pessoa que acredita que a vida é dura, que a vida é difícil, certo? Que tem que vender o almoço para comprar a janta. Qual que você acha que é o senso de merecimento dessa pessoa que acredita que tudo isso aí é difícil, é duro, não vai dar certo? O senso de merecimento dela é pouco, é muito pouco, porque ela vai passar uma vida encontrando dificuldades, porque isso é o que ela acredita, que a vida é difícil. Ela vai encontrando o que? Dureza, porque o que ela acredita é que a vida é dura. E assim vai procurando e vivendo de acordo com aquilo que a gente acredita. O nosso inconsciente, ele corresponde a 95% das nossas atitudes. Então, 5% é aquilo que está consciente. Então, quem você acha que manda nas suas ações, nos seus direcionamentos? Esses 5% ou esses 95%? Então, é claro que são esses 95%. Entendeu? Então, eu comecei a entender que o sentimento e as ações devem ser coerentes. E aí, comecei a destrinchar tudo que estava aqui dentro de mim para começar a ser merecedora do que eu queria ter, para começar a ser aquilo que eu queria, certo? E aí foi uma pancada atrás da outra, porque toda hora eu descobria uma crença, toda hora eu descobria ali uma frase, uma palavra, e aí eu me sentia muito grata, porque eu pensava, gente, isso impediu a minha vida inteira, mas graças a Deus eu descobri, graças a Deus. E a gente, quando é criança, quando alguém fala pra você que você não é boa o suficiente, que você não é isso ou aquilo imprime. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito comunicativa e eu gostava muito de ler, de falar lá na frente, de apresentar coisas na escola. Desde os 7 anos eu já participava dos encontros de casais que os meus pais ministravam. Então eu lia uma carta enorme, eu ficava dias treinando essa carta, que era tipo assim, de um filho mandando para os pais. Então eu li essa carta para vários pais e mães que estavam ali presentes. Então eu sempre gostei muito disso. E eu lembro assim que na escola eu estava concorrendo a não é uma vaga, eu estava concorrendo ali para ler no final de ano, numa apresentação de final de ano. Então eu estava concorrendo e eu tinha que ter o voto dos meus colegas. E aí, quando eu peguei uma coleguinha na época, ela não estava pedindo voto para ela, porque ela também estava concorrendo. Você sabe o que ela estava fazendo? Fazendo campanha contra mim. Ao invés dela pedir para ela estava fazendo uma campanha contra mim. E eu ouvi claramente ela falando assim, ela não dá conta de nada, ela não sabe nem ler. Gente, que lá imprimiu aqui, ó, puf. Olha as palavras que eu ouvi. Eu podia ter interpretado aquilo como inveja, como uma pessoa querer se sobressair nas minhas costas, mas quando a gente é criança, a gente não tem essa capacidade, a gente não tem nem essa maldade de interpretar. Então, na época que aconteceu, imprimiu, não sou capaz, não consigo, e fiquei vivendo também com isso. Então, descobri, além de que eu não era merecedora, descobri também que a minha capacidade era super limitada por conta disso. Inclusive, eu até estava lendo o livro do Tiago Brunet, que eu adoro o Tiago, então já li alguns livros dele. Ele até fala, ele conta uma história em um dos livros dele, histórias sempre bíblicas, que ele fala assim que Saul, que era o rei de Israel, sentiu muita inveja e muitos ciúmes de Davi, aquele lá que matou Golias,
certo? Então, por conta de uma frase que ele ouviu aí o povo cantando lá na rua, ele interpretou para o lado negativo e aí começou ali a queda dele, começou ali, a partir daquele momento, foi onde o Davi se transformou rei, o que não era nem pretensão dele, certo? Mas se a gente começar a interpretar as coisas errado, é isso que acontece. A gente começa a passar a vida da gente buscando aquilo que a gente acredita, buscando aquilo que a gente interpreta. Só que criança não tem essa capacidade de interpretar a maldade. Ela simplesmente interpreta. Interpretei nessa época como uma coisa ruim, e aí o que aconteceu? Passei a acreditar que, além de eu não ser merecedora, que eu descobri isso agora depois da idade adulta, eu também não era capaz. Minha capacidade era o quê? Limitada, certo? E aí a gente foi descobrindo um monte de coisas. Fui descobrindo ali. Um monte. Limite de capacidade, limite de merecimento, limite de visão, de saber aquilo que eu queria, porque não vou dar conta de nada, não sei nada, certo? Então, realmente passou assim, eu passei a buscar a minha vida e viver a minha vida de acordo com aquilo que eu acreditava, assim como eu falei lá no vídeo de Praga de Mãe. Depois eu até dei uma aula para vocês falando quais são os pilares que afetam quando a gente acredita em alguma coisa. São quase todos os pilares da nossa vida, o que aconteceu comigo e o que também não foi diferente, certo? Então, hoje eu pergunto para você o que você quer ter na sua vida. E quem você precisa ser para você ter essa coisa que você quer. Dia desses, uma colega me falou assim, ai gente, queria tanto ser a Kate Middleton, a princesa lá, né, da Inglaterra. Eu falei para ela assim, você queria ser a princesa ou você queria ter o título de princesa? Ela disse, eu queria só ter o título, ó. Ela é linda e com o dinheiro que ela tem, com o dinheiro que eu ia ter, eu ia ficar linda igual ela, ia usar as roupas que ela usa. Ixi, eu ia me esbaldar. Aí eu perguntei para ela assim, mas você sabe o que precisa ser para você ter o título de princesa? Aí ela, não, sei lá. E aí eu comecei a falar para ela, né, uma série de coisas que, tipo, uma princesa não pode jamais sentar num barzinho com os amigos, coisa que ela adora. Que uma princesa muitas vezes não pode usar nenhum esmalte ali escuro, tem que ser clarinho, não pode beijar em público, não pode dar autógrafo, não assina documentos, não pode trabalhar, exceto para as causas lá voluntárias que eles, não pode usar decote, não pode não sei o quê. E comecei a falar aquele monte de coisas que uma princesa não pode. E ela falou assim, não, quer ser isso mais não. Falei, você não quer ter o cargo de princesa, o título, perdão. Mas por quê? Porque vem carregado de um ser. Vem carregado de um ser. Por isso eu te pergunto hoje, o que você quer ter na sua vida e o que você precisa ser para você ter essa coisa na sua vida? A gente nasce dotada de capacidade. A gente nasce dotada de capacidade. Só que os acontecimentos da vida, e a gente nasce também com um dom natural. Então, os acontecimentos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente acredita, começa a fazer parte aqui, do nosso inconsciente. E a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí eu te pergunto, você está vivendo de acordo com as suas capacidades, de acordo com os seus dons naturais? Ou você está vivendo além? Porque a gente nasceu para ser transbordo. A gente nasceu para transbordar. Transbordar na vida das pessoas, transbordar na nossa vida. Então, tipo assim, como eu, acreditando que eu não era merecedora, acreditando que eu não era capaz, que a minha capacidade era limitada ali, que eu não sabia nada, que eu não sabia nem ler, ia estar aqui falando para vocês. Por quê? Fui curado. Porque eu aprendi a ser para estar aqui.
Eu aprendi a me sentir merecedora para estar aqui hoje, falando para vocês, elevando mulheres, falando quanto que uma mulher tem força dentro dela. Até porque, gente, eu sou mulher e eu sei da minha força. Mas por muitos anos, essa minha força, essa mulher aqui, ó, forte, líder, ficou presa aqui dentro. Ficou presa por medo, ficou presa por medo de rejeição, de julgamento, de crítica. Por quê? Medo de abrir a boca. Ó, você não é capaz. Aí, medo de abrir a boca, a pessoa vem e critica a gente. Não é verdade? Então, a gente tem que entender que todas nós temos capacidades e todas nós temos um dom natural. Mas por que usar somente isso se a gente pode transbordar? Se a gente pode ser muito mais para ter aquilo que a gente quer, para ter o que a gente nasceu para ter. Todo mundo tem um propósito. Eu já falei isso também, que Deus escreve o nosso destino a lápis. E a qualquer momento a gente pode ir lá com a borracha e apagar. É como se você fazer um planejamento para o seu filho. Por exemplo, eu planejo para o meu filho estudar, para ele ser bem-sucedido, para ele ter um relacionamento bom, honesto, íntegro. Eu desejo para ele muitas coisas, eu escrevo para ele muitas coisas. Mas ele, quando crescer, ele pode falar para mim: ah, mamãe, eu não quero ser isso, eu quero aquilo. Ou seja, ele pode a qualquer momento apagar aquilo que eu escrevi para ele e escrever o destino dele. E ele também pode seguir aquilo que eu desejo para ele, aquilo que eu planejei para ele, certo? Então, Deus age assim com a gente também. A gente tem um propósito, a gente tem um destino. Só que a gente tem que entender que a gente precisa curar as nossas feridas. A gente precisa ser primeiro. Olha o nome do meu curso. Jornada Ser. Por quê? Porque eu aprendi a ser. Eu aprendi a ser aquilo que eu quero ter. Porque senão eu jamais teria. Se eu não primeiro tivesse aprendido. Primeiro a me conhecer. Primeiro a ser. Tá bom? Então, se você tiver interesse de aprender mais, de aprofundar tudo aí o seu ser, se você hoje não consegue ter um emprego melhor porque você não sabe ser, se você não tá vivendo um relacionamento bacana, porque você primeiro tem que aprender a ser, tudo você tem que ser, tá bom? Inclusive as inscrições para o meu curso, a Jornada Ser, vão se encerrar amanhã, dia 5 de outubro, não sei quando eu abro novamente, porque é uma turma, e eu vou trabalhar e vou lidar com essa turma e vou dedicar todo o meu ser para fazer com que essa turma de mulheres também sejam fortes, sejam líderes da própria vida, tá bom? Então, ou seja, eu espero que esse conteúdo tenha clareado um pouquinho aí a sua mente sobre o ser e sobre o ter. Porque muitas vezes, olha aqui, ó, a gente quer muito ter, mas para isso a gente precisa ser. Eu sempre dou um exemplo, toda vez que eu falo no ser e no ter, eu dou o exemplo do meu filho, quando ele, antes da pandemia, ele lutava karatê, e aí numa dessas trocas de faixas, ele chegou em casa e falou pra mim assim: mamãe, podia tanto chegar à faixa preta, e ele tava tipo ali na metade do caminho, podia tanto, ou seja, ele queria ter a faixa preta. E eu perguntei pra ele assim: ó, filho, quem você precisa ser para você ter a faixa preta? E ele falou: eu preciso ser disciplinado. Ele falou: eu preciso ser determinado, eu preciso ser consistente, eu preciso ser... ele usou uma palavrinha, tentando lembrar, não me lembro agora, mas foi uma palavrinha assim bem infantil, mas que explicou bem o momento. Então é isso mesmo. E aí, num outro momento, a gente teve na escola, e eu mostrei para ele, falei: filho, isso aqui, a escola funciona há anos, se faz, salvo engano, desde 1985, e só tinha ali umas 15 fotos de faixas pretas na parede.
Por quê? Porque tem que ser para ter aquilo lá. Tem que ser. Então ele entendeu que para ele chegar ali naquele patamar, ele tinha que ser um monte de coisas. E é isso que eu quero fazer você enxergar. Para você ter alguma coisa na sua vida, primeiramente você tem que ser. Para você ter um casamento bom, quem você precisa ser? Para você ter um emprego melhor, quem você precisa ser? Então, para você ter mais dinheiro, para você ter mais saúde, para você ter alguma coisa na sua vida, quem você precisa ser? E o que você precisa fazer? Porque ficar lá, ó, igual no livro, só sentado ali, ó, visualizando a vida que você quer ter, não vai levar você nem a ser e muito menos a fazer. Lembra de algum vídeo também que eu gravei aí para trás? Ó, mente, coração e pernas devem estar alinhados. Aqui vem a ideia, aqui vem um sentimento e as pernas representam as ações. Se você quer uma coisa e seu coração quer outra, suas pernas não vão saber para onde ir. Então, o nosso ser, a nossa autodescoberta, ela tem que estar alinhada com um fazer. O ter é consequência de um fazer e de um ser. Hoje em dia é muito fácil, as pessoas querem ter, mas não querem ser e muito menos fazer. As pessoas preferem o quê? Ter, por exemplo, ali um carrão na igreja, ter um carrão ali na garagem e o que vai acontecer? Passar falta de dinheiro em casa para sustentar aquele carrão, passar os filhos estudarem ali numa escola bem, né, ruinzinha, para sustentar ali aquele ter ali na garagem. Por quê? Porque ele quer atribuir o ser para as outras pessoas. Porque pode ser que ele acredita que se ele tiver aquele carrão, as pessoas vão achar que ele é, ou seja, ao ser, as pessoas vão achar que ele é bem-sucedido, que ele é legal, que ele é alguma coisa. É o tipo de pessoa que acredita o quê? Que a gente vale o que a gente tem. Isso é muito falado. A gente vale o que a gente tem. Então, se você acredita que o que a gente vale é o que a gente tem, primeiro seja para você ter. Não transfira o seu ser para outras pessoas, porque isso não vai te trazer prosperidade, isso não vai te trazer felicidade, isso não vai trazer nenhum outro ter que você queira, tá bom? Então, ó, no vídeo de hoje eu falei, né, para você primeiro ser. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Se você gostou, compartilhe aí com alguém. Se você acha que não faz sentido para você, que você precisa aí de um outro direcionamento, me fala aí, me manda mensagem, me manda direct. Rubio, eu tenho XXX problema, me dá um direcionamento, vamos estudar, vamos ver o que é capaz de fazer, vamos gravar um vídeo, porque às vezes seu problema, o que está acontecendo com você aí, as suas dúvidas, podem ser as dúvidas de outras mulheres. Se você que está me assistindo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal e nem de ativar o sininho, porque toda vez que eu jogar um vídeo no ar, você vai ser avisado que tem vídeo novo aí para você assistir. E no nosso próximo vídeo, que na quinta-feira, meio-dia, eu vou te dar uma dica aí para você começar a desenvolver esse ser, para você começar a tirar essa mulher que está aí presa dentro de você, para você ser aquilo que você quer ser, para você ter aquilo que você quer ter, tá bom? Então, eu te espero lá e um grande beijo.